O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Algumas pessoas têm se colocado esta questão, porque existem poucas informações na Bíblia que nós encontramos sobre a explicação deste ponto. Apenas existe ponto que Jesus deixa claro, de que todo insulto, tudo aquilo que blasfema contra os homens, contra Deus tem perdão. Mas blasfema contra o Espírito Santo, isso não há perdão. Por que não há perdão? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Então fique comigo até o final, porque eu vou te revelar de uma forma profunda e clara o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Se você não me conhece, eu sou Paulo Branquinho e neste canal eu te ensino você a olhar na Bíblia de uma forma diferente, trazendo doutrina e ensinamentos que vão te ajudar a como orientar a tua vida cristã para o outro nível de relacionamento com Deus. Primeiramente, eu quero que perceba que a palavra blasfêmia significa insulto na sua raiz. Mas quando nós aplicamos essa palavra blasfêmia contra o Espírito Santo ao Espírito Santo, o contexto muda. Por quê? Dificilmente as pessoas podem insultar o Espírito Santo publicamente ou dizer que o Espírito Santo pronunciando palavras ofensivas quanto a isso. Mas quando Jesus estava dando essa direção sobre blasfêmia, Jesus estava a falar porque os fariseus não acreditavam que o poder que operava sobre a vida de Jesus era um poder dado pelo Espírito Santo. Então eles negavam a manifestação do Espírito Santo que acontecia na vida de Jesus, alegando que era de fato um demônio que dava poder a Jesus. É por este ponto que Jesus estava a trazer e explicar o sentido blasfêmia. Então Jesus nos deixa claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação. Quando você nega a atuação, quando você rejeita o Espírito Santo, quando você rejeita a Deus, existe um certo nível da rejeição, que faz com que o homem perca completamente a voz do Espírito Santo. Existe um certo nível de rejeição que faz com que algumas pessoas venham perder completamente a salvação, ou faça com que o Espírito Santo deixe de falar sobre as suas vidas. Por quê? Eu quero que perceba algo claro. Os judeus, os fariseus sabiam claramente que Jesus era um homem de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, porque as Escrituras tinham evidências acerca dele. E mesmo assim eles não criam nele, porque tinham inveja daquilo que acontecia, daquilo que Deus fazia por meio de Jesus, porque isso não acontecia por meio das suas vidas. Por causa desta inveja, eles começaram a atacar a Jesus, não porque não sabiam com que poder Jesus operava. Eles sabiam muito bem que Jesus operava pelo poder de Deus, porque não havia nenhum homem na terra que pudesse fazer tamanhos milagres sem pela influência do Espírito de Deus. Então eles, mesmo sabendo que era Deus chamando Jesus, que era Deus sobre Jesus, eles se negaram, se recusaram a aceitar Jesus, se recusaram a aceitar os ensinamentos de Jesus. Então é neste ponto que Jesus estava a dizer que isto não teria perdão para eles, que eles não seriam perdoados se continuassem negando a existência do Espírito Santo, se eles continuassem negando a atuação do Espírito Santo. Isso é o que acontece nos nossos dias. Existem pessoas que vêm pastores profetizando, que vêm pastores operando milagres, que vêm pastores libertando. E mesmo vendo esses milagres, eles não creem. Eles insultam esses pastores. Até publicam vídeo que esses homens são falsos profetas, que esses homens estão operando pelo poder do diabo. E quando esses homens fazem isso, praticamente estão a insultar o Espírito que deu poder a eles de fazer essas coisas. Praticamente essas pessoas estão a blasfemar contra o Espírito de Deus. Eles estão a dizer que não é o Espírito de Deus. Eles estão a dizer que essas pessoas estão sob influência do diabo. Então isso é que é blasfêmia. A negação. Quando você nega a Deus, quando você nega a manifestação de Deus, quando você nega a atuação do Espírito Santo, praticamente você está a resistir ao Espírito Santo. Existe um ponto de negação, que quando você atinge este ponto, você já não sente mais desejo de se arrepender. Que quando você traça esta meta, você não sente mais desejo de voltar para Deus. E quando nós soubemos que essa pessoa blasfemou contra o Espírito. Porque algumas pessoas se perguntam, será que eu blasfemei? Eu falei mal do homem de Deus, blasfemei. Será que eu blasfemei contra o Espírito? Só é possível você saber que blasfemou do Espírito ou não, quando sobre a sua vida
o Espírito Santo já não fala, quando você já não sente mais desejo de se arrepender, quando você não sente mais desejo das coisas de Deus, quando você não sente mais arrependimento, quando tudo para ti é normal acontecer. Quando você não sente desejo de orar a Deus, é porque você blasfemou contra o Espírito, é porque você cruzou esta linha que não tem volta, é que você já perdeu a tua salvação. Não que Cristo quer que nós percamos a salvação com isso, mas sim é algo que algumas pessoas podem citar, é algo que não é permitido. Você pode insultar Jesus, você pode insultar Deus, mas existe um pecado que é blasfêmia, que não pode ser feito contra o Espírito. Você não pode negar. Há pessoas que sabem que é o Espírito Santo, mas se recusam. Se você já fez isso, se você sente no seu coração o desejo de arrependimento, se você sente o desejo de voltar para Cristo, é porque você não cruzou esta linha, é porque você ainda não blasfemou contra o Espírito Santo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e tem mais vídeo neste canal que pode ajudar você nesta vida e caminhada cristã.